Bom dia, queridos irmãos, amigos. Nós vamos interromper nossa série de estudos em Josué para nos dedicar hoje a estudar o centro dessa celebração que nós chamamos de Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. E para isso nós queremos fazer uma análise da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que é provavelmente o capítulo do Novo Testamento onde esse assunto da ressurreição é tratado de maneira mais clara, ou mais extensa, por assim dizer. Lembrando que hoje, se tratando de um feriado prolongado, como é costume em nossa igreja, nós não vamos ter escola dominical. Isso aqui é escola dominical. Então, é uma combinação de culto com um estudo estendido, no final do qual eu também vou dar oportunidade para vocês fazerem perguntas. Então vocês vão anotando aí as dúvidas que tiverem e no final nós vamos dar oportunidade para tirarmos essas dúvidas, tá? Então, na verdade, é um estudo e dentro do nosso culto. Muito bem, espero que sua Bíblia esteja aberta aí, que a gente vai tentar cobrir todo o capítulo 15, que não é um capítulo pequeno. Bom, vamos começar fazendo a afirmação de que a ressurreição é o fato fundamental do cristianismo. Uma das diferenças entre o cristianismo e outras religiões é que as demais religiões são geralmente baseadas nos ensinamentos dos seus fundadores. O cristianismo, todavia, se baseia num fato que ele afirma que é histórico, que é a morte e a ressurreição do seu fundador. Se nós tirarmos a ressurreição do cristianismo, não lhe resta nada a não ser uma religião moralista que vai ensinar a fazer o bem como qualquer outra. A pedra fundamental, a coluna principal do cristianismo é a afirmação de que nesse domingo, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo, que havia sido morto na sexta-feira, ele saiu vivo da sua sepultura, ele ressurgiu dos mortos e depois subiu aos céus, depois de 40 dias, onde está assentado à direita de Deus, aguardando o momento do seu retorno. Essa é uma afirmação muito séria e radical em vários sentidos. E não é à toa que muitas explicações têm sido dadas por aqueles que não querem acreditar que, de fato, Jesus ressuscitou dos mortos há 2000 anos atrás. E algumas explicações interessantes aparecem, do tipo assim: Jesus até hoje está sepultado lá na Palestina. O que aconteceu foi que no domingo de manhã as mulheres foram no sepulcro errado. Elas não prestaram atenção lá no cemitério onde Jesus tinha sido, na cova que Jesus tinha sido enterrado. Aí na sexta elas não marcaram direito, e quando foi no domingo foram numa que estava aberta. Aí, cadê o corpo? Aí inventaram a ideia de que ele ressuscitou. Bom, outra ideia, é um pouco mais séria do que essa, é que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e inventaram essa história da ressurreição. Por isso ninguém achou o corpo dele até agora. Isso é fato. Ninguém sabe onde está o corpo de Jesus. Se ele não ressuscitou, a grande pergunta é: cadê o corpo dele então? A prova do crime, né? Onde está o corpo? Então, não estando lá, onde é que ele estaria? E uma hipótese é que os discípulos, durante a noite, roubaram o corpo de Jesus e inventaram a história de que ele tinha ressuscitado. Seria mais ou menos assim: durante 3 anos, os discípulos de Jesus, que eram pescadores, cobradores de impostos, andaram com Jesus e aprenderam a vida boa, porque pararam de trabalhar e, andando com Jesus, Jesus vivia das ofertas que o povo dava, da oferta que o povo dava. Então, os 12, juntamente com Judas, depois mais um que substituiu, eles não queriam perder
a fonte de renda, que era Jesus, porque durante 3 anos eles só acompanharam Jesus e o dinheiro entrava ali na sacola, não é? Então, para manter o negócio funcionando, eles inventaram a ideia de que Jesus ressuscitou. Então, essa ideia foi defendida por um liberal chamado Semler, no século XIX, que escreveu um livro sobre esse assunto, tentando explicar o túmulo vazio. Uma outra, o que ele não explicou é como é que esses homens morreram defendendo a mentira que eles mesmos inventaram, né? Porque todos estes discípulos que afirmaram que Jesus ressuscitou, eles morreram de forma dramática. Pedro, segundo a tradição, foi crucificado, João foi morto, Tomé também foi morto dessa forma. O próprio apóstolo Paulo foi decapitado por Nero na Via Ápia, no ano 66, em Roma. Como é que alguém cria uma mentira e está disposto a morrer por ela? Isso aí Semler não explicou. Tem uma outra possibilidade, né, que apresentou-se também, e essa daí é mais recente. Essa do roubo do corpo é tão antigo quanto o Evangelho de Mateus. No final do Evangelho de Mateus, você encontra já Mateus dizendo que já corria naquela época o roubo do corpo de Jesus, a ideia, a história. Mas uma mais recente é que Jesus não tinha realmente morrido. Ele apanhou muito, foi chicoteado, foi crucificado, deram uma lançada no lado dele, saiu sangue, não quebraram as pernas dele não, mas desceram ele da cruz. Quando foram quebrar as pernas, viram que ele estava morto. Prenderam ele numa sepultura com uma pedra bem grande na frente, com guardas do lado de fora, mas de alguma maneira Jesus, né, não tinha morrido, né? Ele se levantou ferido assim, empurrou a pedra, deu uns golpes lá nos guardas e foi embora, né? Então, ele realmente não tinha morrido. Bom, eu acho que precisa mais fé para acreditar nisso aqui do que para acreditar na ressurreição, né? Mas a ideia de que alguém ressuscita dos mortos, ou de que mortos podem ressuscitar, sempre encontrou adversários inimigos. E a ideia não vem fácil para nós, porque nós não estamos acostumados a ver mortos ressuscitar. Para nós a morte é o fim mesmo. Os nossos entes queridos morreram e eles estão sepultados, eles não voltaram à vida. E vem sendo assim na história da humanidade. A morte representa o fim para a nossa existência aqui. Mortos não ressuscitam. É isso que a ciência nos diz, é isso que a história nos diz. Portanto, quando nós falamos em ressurreição de mortos, nós estamos indo contra a experiência, contra a história, contra a ciência, contra os fatos, eles dizem. Mas para nós houve essa exceção, a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu digo exceção num sentido porque a ressurreição de Cristo é diferente de outras ressurreições que nós também reconhecemos. Ele ressuscitou várias pessoas, entre elas Lázaro. Mas a diferença entre a ressurreição de Jesus e a de Lázaro, por exemplo, é que Lázaro foi ressuscitado por Jesus e ele deve ter morrido outra vez. Mas Jesus ressuscita para viver eternamente. Então, nesse sentido, ele é o único. Não houve nenhuma ressurreição como a dele. E por isso que é fundamental para o cristianismo. Bom, na igreja de Corinto, a qual Paulo escreveu essa carta que nós vamos analisar nessa manhã, o seu capítulo 15, na igreja de Corinto havia um grupo que tinha dificuldades em aceitar que mortos podiam ressuscitar. Eles diziam que não havia ressurreição de mortos, era impossível acontecer ressurreição. E por isso, por implicação, eles acabavam negando também a ressurreição de Cristo. Paulo faz essa dedução aqui no capítulo 15, verso 12, quando ele diz: se é certo pregar-se que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então havia alguns crentes da igreja de Corinto que diziam que não havia ressurreição de mortos. Mortos não podiam ressuscitar, isso não existe.
E esse falso ensino já estava contaminando alguns na igreja. Veja o verso 33, Paulo diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo estava preocupado com aquilo. E os defensores dessa ideia de que mortos não ressuscitam, eles estavam questionando aspectos da ressurreição dos mortos, do tipo assim: tá, tudo bem, Paulo, você está dizendo que morto ressuscita, mas que tipo de corpo então ele vem? Como é que... e o que é que vai acontecer depois? Que tipo de vida esses mortos vão ter? Eles estavam questionando, e Paulo anota isso, né, no verso 35. Ele diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Isso era o pessoal que não acreditava na ressurreição dos mortos, e só para argumentar dizia: tá bom, vamos supor que tem a ressurreição de mortos. Que tipo de corpo então vai ser? Como é que eles vêm? Paulo procura responder também essa situação. E Paulo, ele acha que o questionar a ressurreição de mortos, e por inferência a ressurreição de Cristo, é, na verdade, provar que a pessoa não tem um verdadeiro conhecimento de Deus. Verso 34, ele diz assim: voltai à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Eu digo isso para a vergonha de vocês. É tão central a ressurreição que Paulo afirma que aqueles que não conseguem conceber a possibilidade da ressurreição de mortos e de que Cristo de fato ressuscitou, esse não tem conhecimento de Deus. O argumento é muito simples: se Deus existe, tudo é possível. Se o Deus que a Bíblia diz existe, se o Deus que a Bíblia descreve existe, tudo é possível, inclusive ressurreição de mortos. De acordo com a Bíblia, Ele criou o mundo, Ele criou a raça humana, Ele criou tudo o que existe. Não é demais para esse Deus fazer um morto ressuscitar. Então, no fim, tudo se resume a se eu de fato creio em Deus, no Deus da Bíblia ou não. Porque se eu admitir a existência dele, o Deus que a Bíblia me diz, então eu não deveria ter dificuldade nenhuma com milagre, ressurreição de mortos, cura de pessoas, o sobrenatural, porque existe um Deus que é capaz de fazer todas estas coisas. No final, o que está em jogo é exatamente isso aqui. Bom, vamos ver como é que Paulo argumenta aqui. Aqui está, se vocês estão acompanhando aí na tela, aqui está a argumentação de Paulo nesse capítulo 15. Primeiro, a ressurreição é um fato provado. Ele apresenta provas da ressurreição de 1 a 13. Segundo, negar a ressurreição traz consequências terríveis para os cristãos. Versos de 14 a 19. Depois ele explica por que é que então a ressurreição dos mortos que nós cremos vai acontecer estava demorando, de 20 a 28. E ele faz umas exortações severas contra os incrédulos, de 29 a 34. Depois ele responde perguntas sobre como será o corpo da ressurreição, de 35 a 49. E ainda pergunta o que é que vai acontecer com os que estiverem vivos. Quando a ressurreição dos mortos acontecer, quem estiver vivo, o que é que vai acontecer com eles? Já que não tem como ressuscitar porque eles estão vivos. Paulo responde isso de 50 a 57 e ele termina com uma aplicação no verso 58. Eu não sei se meu tempo vai dar para irmos até o fim do capítulo, mas pelo menos vocês têm o esboço aí, né? E vamos ver até onde nós podemos ir. Bom, primeiro, a ressurreição de Cristo como fato provado e estabelecido. Do verso 1 até o verso 13, o apóstolo Paulo estabelece alguns argumentos. Primeiro, ele diz que é importante nós nos mantermos firmes naquilo que nós aprendemos. Verso 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Ele começa esse capítulo dizendo: vocês lembrem daquilo que eu ensinei para vocês. Vocês serão salvos do pecado, da condenação, da ira de Deus, do inferno, se vocês retiverem a pregação que eu passei para vocês, do modo como eu passei.
Com isso, Paulo liga a salvação à doutrina apostólica. Ninguém pode ser salvo se nega, altera, muda, edita aquilo que os apóstolos disseram. Não é isso que ele está dizendo aqui? Vocês são salvos se vocês retiverem aquilo que eu ensinei. São salvos se retiverem aquilo que eu ensinei. Então, é por isso que nós dizemos que não tem mais apóstolos hoje. Porque será que algum apóstolo hoje pode dizer isso para alguém, para os membros da sua igreja, desses chamados apóstolos? Vocês vão para o céu se vocês guardarem literalmente tudo o que eu digo para vocês. Os apóstolos tinham uma autoridade única dada por Deus, eram canais da revelação divina. Eles escreveram a Bíblia está pronta, ponto, acabou, não tem mais apóstolo, porque eles tinham essa missão. Há gente que se propõe a ser apóstolo, mas é uma usurpação do título, porque é evidente que não são. Então, primeiro ponto, nós temos que ficar naquilo que os apóstolos nos revelaram e que está na Escritura, está na palavra de Deus. Eu não preciso de apóstolos hoje porque eu tenho os antigos, e apóstolo bom é antigo. E eu ia dizer que apóstolo bom é apóstolo morto, mas eu posso ser mal interpretado. Estou dizendo que apóstolo bom é o antigo, não é? Que nos deu as Escrituras aqui. Bom, em seguida Paulo apela para o testemunho do Antigo Testamento. Ele diz, verso 3: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Embora fosse um apóstolo de Cristo, trazendo revelação divina, e isso inclui o ensino sobre a ressurreição, Paulo enraizou o seu ensino nas Escrituras do Antigo Testamento, mostrando que existe uma continuidade entre os profetas, entre Moisés, entre Davi, Samuel, demais autores do Antigo Testamento e a igreja cristã. O ensino da igreja cristã está baseado nas Escrituras do Antigo Testamento. O cristianismo é a continuação daquela religião que Deus revelou no Antigo Testamento, só que agora completa, terminada, final. Tipos no Antigo Testamento, realidade no presente, símbolos e o seu significado no Novo. Por isso que ele diz aqui, eu disse isso segundo as Escrituras, segundo as Escrituras, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é uma doutrina que os cristãos inventaram? Não, isso é segundo as Escrituras. Está lá, Moisés ensinou isso. Quando mandou que sacrificássemos animais, os sacerdotes tinham que oferecer sacrifícios pelo povo, tudo aquilo era um símbolo de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Salmo 16, quando Davi fala do justo de Deus que não seria deixado na morte, por exemplo, ou Oséias capítulo 6, verso 2, que diz, ao terceiro dia ele nos levantará. Está lá nas Escrituras a ressurreição do Messias. Não estou dizendo nada novo, diz o apóstolo Paulo. Então ele apela para a sua autoridade, segundo apela para as Escrituras, e aí ele apela a partir do verso 3 para o testemunho ocular de pessoas que viram o Cristo ressurreto, começando no verso 5. Apareceu a Cefas, Cefas é Pedro, depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, já morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal de todos foi visto por mim. Do verso 5 até o verso 7, Paulo enumera uma quantidade enorme de pessoas que poderiam afirmar que estiveram com Cristo depois da sua morte, que viram o Cristo ressurreto. Isso inclui Pedro, os 12 que andaram com ele 3 anos, depois 500 irmãos de uma vez só. Cristo apareceu para eles ressurreto, e Paulo diz, a maioria está vivo, pode perguntar, vai lá perguntar e conversa com eles, porque a maioria desse pessoal ainda está vivo. Depois por Tiago e depois outra vez por todos os apóstolos reunidos. Várias aparições de Cristo depois da sua ressurreição. Esse é o terceiro testemunho que ele invoca. Depois, no verso 8, aliás, do verso 8 até o verso 11,
Paulo diz: eu também o vi, eu também o vi. Está aí. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Depois de ter dado aquela relação de pessoas que tinham visto Cristo ressurreto, Paulo se inclui e diz: por último de todos, e afinal depois de todos, literalmente no grego, não é? Por último de todos, foi visto também por mim. O último que viu Cristo ressurreto foi Paulo. Depois dele, Cristo não apareceu ressurreto a mais ninguém. As pessoas perguntam: mas e João lá na ilha de Patmos, quando teve o Apocalipse? Existe uma diferença entre o que aconteceu no caminho de Damasco, quando Jesus apareceu a Paulo, e a visão de João na ilha de Patmos no Apocalipse. Cristo apareceu em pessoa, não foi uma visão, mas foi uma aparição. O Cristo ressurreto apareceu a Paulo. Paulo podia vê-lo, e se tivesse gente ao redor de Paulo, como tinha, teria visto e ouvido, como o livro de Atos diz, que aqueles que acompanhavam Paulo, quando Cristo apareceu, era uma luz, eles caíram e eles ouviram também uma voz, só que eles não entenderam o que era. Mas lá na ilha, o que João teve foi uma visão, é diferente, estava acontecendo dentro dele. Se tivesse gente do lado de fora, só teria visto João assim, e ninguém estava vendo o que João estava vendo, porque era uma visão. Mas uma aparição, se tivesse mais gente, eles teriam visto também. Então, o último a quem Cristo apareceu com o corpo da ressurreição foi Paulo. E quem serão os próximos a virem? Aquela geração que estiver viva quando ele voltar dos céus com o corpo da ressurreição publicamente. Todo olho que estiver vivo o verá. Mas até lá ele está aguardando o momento da sua manifestação. E é mais uma razão que a gente diz que não tem apóstolos, para ser apóstolo teria que ser testemunha da ressurreição, e o último foi Paulo. Então não tem como ter apóstolo mais hoje, não é? Ele diz aqui: eu sou o menor de todos, porque não sou digno, pois persegui a igreja de Deus. Bom, mas como ele diz no verso 11, seja eu ou seja eles, os outros, assim nós pregamos e assim vocês creram. Depois de dar o seu testemunho, Paulo fala que negar a ressurreição dos mortos é negar a Cristo. Talvez esse fosse um ponto que a igreja não estava entendendo. O que eles estavam dizendo é que mortos não ressuscitam. E agora o que é que Paulo vai fazer? É levar o argumento deles à última consequência. Tá, vocês estão dizendo que mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou também. É isso que vocês estão dizendo? Então Paulo vai empurrar o argumento até o final, para que as pessoas vejam quais são as consequências do que eles estão dizendo aqui. Lendo a partir do verso 12 até o verso 13. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como Paulo pregava e os demais apóstolos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Vocês percebem a ligação que Paulo faz. Os dois eventos estão ligados. Se os mortos não ressuscitam, se eles não irão ressuscitar, significa que também Cristo não ressuscitou. Ou invertendo agora a sequência, a segurança que eu tenho de que um dia os mortos vão ressuscitar é porque Cristo ressuscitou. E ele foi o primeiro dessa ressurreição. A ressurreição já começou. Jesus é o primeiro, nós seremos os próximos, mas ela já está em andamento. Ela já está em andamento. Esperando só o tempo da segunda leva. A primeira leva já foi, que é Jesus, e nós seremos a próxima. Ele liga então as duas coisas aqui. Então esse primeiro ponto aqui, essa tela aí que vocês estão vendo, é sobre a ressurreição de Cristo como um fato estabelecido.
foi anunciado no Antigo Testamento, foi testemunhado por pessoas idôneas que nos escreveram e selaram o seu testemunho com sangue, foi testemunhada pelo maior inimigo do cristianismo e o maior perseguidor, que foi o apóstolo Paulo, que se converteu exatamente porque Cristo apareceu a ele depois da morte. Então, todas estas provas, o túmulo vazio, tudo isso são para nós evidências muito tranquilas, e a nossa fé toma essas evidências e se fortalece nelas, e por isso que nós estamos hoje de manhã nesse domingo que nós chamamos Domingo da Ressurreição. Vamos ver quais são as implicações então de se negar a ressurreição dos mortos e de Cristo, que é o próximo assunto que Paulo apresenta e que mostra a importância dessa verdade. O que eu quero dizer é que é impossível você ser cristão se você não acredita na ressurreição de Cristo. Se você no seu coração não acredita que Ele ressuscitou literalmente de entre os mortos e que Ele está vivo hoje, você não pode ser cristão, você não é cristão. Quem vai dizer isso aqui é Paulo. Eu estou só repetindo as palavras dele. Olha o que ele diz aí a partir do verso 14. Primeiro, se Cristo não ressuscitou, tudo aquilo que os apóstolos pregaram é em vão, bem como a nossa fé. Verso 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Aquilo que os apóstolos pregaram, ensinaram, foi tudo em vão, porque eles disseram que Cristo ressuscitou e eles fizeram promessas em cima disso. Eles falaram da vida eterna, eles garantiram o perdão de pecados, mas tudo isso é em vão, porque estas promessas estavam baseadas na ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, não tem perdão de pecados, não tem vida eterna, não tem vida depois da morte. Ou seja, a nossa fé é vã. Nós estamos perdendo tempo aqui hoje de manhã. Nós devíamos estar em algum lugar aproveitando o feriado. Não estou dizendo que quem está aproveitando o feriado, todos que estão aproveitando o feriado não são crentes, porque tem irmãos, claro, que aproveitam para descansar. Mas eu apenas para dizer que a nossa fé é vã, ela é sem sentido, se Cristo de fato não ressuscitou. Não faz sentido. Versos 15 e 16, torna os apóstolos em falsas testemunhas e perjuros, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus. Esse contra Deus não ficou bem na tradução. Temos afirmado diante de Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Os apóstolos foram falsas testemunhas se Cristo não ressuscitou, porque o centro da pregação apostólica era essa. Na verdade, os apóstolos eles foram chamados para serem testemunhas da ressurreição, e foi isso que eles fizeram lá em Jerusalém, quando tudo começou. Eles compareceram diante da multidão, Pedro no dia de Pentecostes, e ele disse: aquele que vocês mataram, esse é o Cristo. Ele ressuscitou, subiu aos céus e derramou o Espírito Santo, como vocês estão vendo. Toda a pregação apostólica era em cima da ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, esse livro é um livro escrito por mentirosos, não merece a nossa confiança, porque são, como Paulo diz aqui, seremos falsas testemunhas de Deus, pessoas que vierem em nome de Deus dizendo uma mentira. Pior, verso 17, os crentes ainda terão de pagar pelos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Você sabe o que é que significa permanecer nos seus pecados? Quer dizer que um dia você teve a impressão de que os seus pecados, quando você creu em Jesus, você foi assegurado de que os seus pecados foram perdoados, mas o pressuposto para isso é que alguém tinha pago esses pecados, e quem pagou esses pecados foi Jesus de Nazaré, e a prova de que a morte dele paga pecados é que ele ficou vivo, porque se ele tivesse ficado morto,
A morte dele não tinha nenhum valor, ele teria morrido por ele mesmo, mas a ressurreição de Cristo dentre os mortos é a base para o perdão de pecados, é a garantia de que a morte dele foi uma morte pelos outros. Então, se Cristo não ressuscitou, a má notícia é que você ainda permanece nos seus pecados, você ainda vai ter que dar conta dos seus pecados, não foram pagos. Você sabe como é você pensar que pagou uma conta e de repente chega o boleto dizendo segundo aviso? Pior é quando diz: informamos que o seu nome está indo para a Sociedade de Proteção ao Crédito. Mas eu pensei que aquela conta estava paga. Tu não pagasse não a conta, fulano? Não é para o marido. Não, eu pensei que estava paga. E já vem lá a segunda aviso. Não é ruim? Agora imagina você morrer tranquilo, pensando que vai para o céu, e de repente o que é que lhe aguarda? Exatamente o contrário. Mas Cristo morreu pelos meus pecados. Não, foi um engano, ele nunca ressuscitou dos mortos, você vai pagar agora. Eu sei que eu estou exagerando aqui, mas é exatamente isso o que ele fala aí, verso 17: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha o verso 18: e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Quem morreu pensando que estava salvo, na verdade pereceu, está agora no inferno. Se Cristo não ressuscitou, passou a vida toda crendo numa mentira, crendo numa ilusão, morreu cantando o hino, acorda chorando e gemendo. No outro lado da vida, os que morreram em Cristo, os dormiram em Cristo, na verdade eles pereceram se Cristo não ressuscitou. E aí a conclusão, no verso 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a minha esperança em Cristo se limita somente a essa vida, ou seja, se eu creio em Cristo, eu espero em Cristo somente para coisas dessa vida, do tipo assim, que Ele me abençoe, que Ele me dê saúde, que Ele me dê prosperidade, uma vida boa, uma família boa, tranquilidade e conforto nesse mundo, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Por que nós somos as pessoas mais infelizes do mundo? Porque em nome de Cristo nós renunciamos a uma série de coisas. Talvez isso ficaria mais claro, que Paulo está dizendo, naquela época, quando ser cristão representava pagar um preço. O cristão era perseguido, era assediado, ele podia ter os bens arrestados, podia ser convocado a prestar depoimento, preso, detido, às vezes torturado e mesmo morto. Então já pensou alguém que está disposto a ser preso, torturado, perder a família, ser lançado aos leões, porque ele estava confiando que depois da morte ele estaria com Jesus Cristo? E isso não é verdade, ele creu numa mentira, ele perdeu a vida dele crendo numa mentira. Então tem alguém mais infeliz do que esse? Ele não ganhou nada, nem aqui e nem vai ganhar depois da morte, perdeu nos dois. Por isso ele diz aqui que se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A verdade é essa. São as palavras que Paulo usa para expressar, meus irmãos, para expressar a importância da ressurreição e o que é que significa negá-la. Eu termino esse slide aqui dizendo para vocês o que eu já disse. Se nós não crermos que Cristo ressuscitou literalmente dos mortos, se você não crer isso no seu coração, se você não confessar isso com sua boca, Paulo diz isso em Romanos 10, você não pode ser salvo, você não pode ser cristão de verdade, porque esse é o ponto central do cristianismo. E é isso que os judeus não aceitavam. E é isso que para o mundo da época parecia loucura. Tudo bem. Haverá ressurreição de mortos. Quando? E por que ela demora? Paulo trata agora desse assunto, que é o próximo na sequência lógica. Por que a ressurreição então demora? Se estava demorado para eles naquela época, imagine para nós hoje, não é? Porque havia... Quando Paulo escreveu essa carta aqui,
Essa carta foi escrita em meados da década de 50, Cristo ressuscitou no início da década de 30, então fazia 20 anos que Cristo havia ressuscitado, quando Paulo escreveu esse capítulo. E já tinha gente perguntando, por que está demorando então a ressurreição de mortos? Para nós faz 2000 anos que ele ressuscitou. Então a pergunta é extremamente pertinente para nós. Se vai ter ressurreição de mortos, se Cristo ressuscitou, por que está demorando então a ressurreição dos mortos? Paulo explica aqui a partir do verso 20 até o verso 28. Bom, ele começa reafirmando a certeza da ressurreição, verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou dos mortos. De fato ele ressuscitou, sabemos isso com certeza. Em seguida, até o verso 23, ele fala que Cristo, na verdade, foi as primícias, e ele introduz aqui o conceito muito interessante da relação entre Cristo e Adão. Veja só, final do verso 20. Ele começa dizendo, de fato Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Essa figura, as primícias, é uma figura muito clara para um povo que vivia da agricultura, que era os judeus e também a sociedade da época, não é? Eram culturas bem voltadas para a agricultura, plantação, vindima, colheita. As primícias eram os primeiros frutos, considerados geralmente os melhores e que representavam todo o restante da colheita. Quando um fazendeiro ia vender a sua safra, ele tomava as primícias, colocava em cima do jumentinho e levava lá para o centro comercial e mostrava, isso aqui é a amostra. Então a pessoa comprava a colheita toda com base nas primícias, né? Porque ele via aquele trigo, via aqueles grãos e dizia, puxa, é de boa qualidade, e por aquilo ali ele tirava o resto. Então aquilo era chamado de as primícias, era representativo. Então Paulo está usando essa figura aqui, Cristo é as primícias dos que dormem. Então ele foi o primeiro, e por ele nós podemos tirar o resto. Os que dormem são os que morreram, ou os que vão morrer até que ele volte. Então ele é os primeiros frutos, ele é o que representa o que vai acontecer. Ele é o primeiro da ressurreição. E aqui Paulo faz um paralelo com Adão, versos 21 e 22, aliás vai até o verso 23, para que a gente entenda bem. Verso 21, olha o argumento dele: visto que a morte veio por um homem. Quem é esse homem pelo qual a morte entrou? Adão, que foi o primeiro. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Não é difícil entender o que ele está dizendo aqui. Ele está fazendo um paralelo. Por um homem, a morte entrou no mundo, que foi Adão. Adão era representante da raça humana. Por um segundo homem, Deus trouxe a vida. O segundo Adão veio fazer certo o que o primeiro fez errado. Então, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Todos, entendidos no contexto, os que creem em Jesus e que são dele. Eles são vivificados, recebem a vida. E aqui então Paulo explica. Cada um na própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. Os que são de Cristo aqui explica o que é, quem é que vai ser ressurreto, não é? Porque ele tinha dito que todos são vivificados, dava a impressão de que a humanidade toda vai ressuscitar para a vida eterna, mas ele está dizendo aqui que na verdade é os que são de Cristo, é que serão vivificados, ressurretos na segunda vinda. O que Paulo está explicando para aqueles irmãos é o seguinte: irmãos, a ressurreição vai se dar em duas etapas. A primeira é a ressurreição de Cristo, isso já aconteceu, e aí vem uma segunda etapa, que são os que dormem, que será quando Cristo vier. Então não estão coladas uma na outra, tenham calma, não é? Tenham calma, vai acontecer, mas que tem uma sequência.
Assim como houve a queda em Adão, vai ter também a ressurreição em Cristo Jesus. Os demais, Paulo explica, ressurgirão na vinda de Cristo no final da sua obra, verso 23 e 24. Cada um, porém, por sua própria ordem, já falei, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar ao Deus, o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Paulo explica que quando Cristo vier a segunda vez, ocorrerá a segunda etapa da ressurreição e vai ser o fim do mundo. Acabou, não tem mais nada, a não ser a ressurreição, os ressurretos vivendo com Cristo, com Deus no novo céu e na nova terra. Isso ele vai tratar mais adiante aqui, se a gente tiver tempo. Por que ele demora? Agora sim, verso 25 ou 26. Convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Agora está a explicação por que está demorando. Cristo já reina, ele está sentado no trono do universo. Quando ele ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, sentou no trono do universo. E o que ele está fazendo? Ele está subjugando agora os seus inimigos. Ele venceu a morte, aliás, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás, ele venceu o mundo, e agora o último inimigo que falta ser destruído, verso 26, é a morte. E quando é que a morte vai ser destruída? Quando ele voltar e ressuscitar aqueles que a morte se apoderou deles, aqueles que já morreram. É por isso, alguém uma vez me perguntou, se Cristo já ressuscitou e perdoou os meus pecados, por que eu tenho que morrer ainda? Por que o crente morre ainda? Porque esse inimigo ainda não foi destruído. Ele começou a ser destruído na ressurreição de Cristo e será na sua vinda quando ele ressuscitar os mortos. É por isso que nós, mesmo os que cremos em Cristo Jesus, temos de passar pela experiência da morte. Mas ele vai nos tirar da morte, ele vai resgatar o nosso corpo e nos vai transformar na volta dele. Mas por enquanto é isso que ele está fazendo. Verso 25, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Cristo já reina, ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele está chamando o seu povo, está atraindo os que são seus, está conquistando os últimos inimigos, o último finalmente, a morte na sua vinda. 27 a 28, tudo está sujeito à vontade do Pai, tudo isso é plano de Deus, porque todas as coisas, Paulo diz, Deus sujeitou debaixo dos seus pés, dos pés de Cristo. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Ou seja, tudo está debaixo dos pés de Cristo, menos Deus Pai. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas a Cristo, inclusive a morte, então o próprio Filho, que é Jesus, também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. No presente, Deus deu toda a autoridade a Cristo e colocou tudo debaixo dos seus pés. Quando Cristo voltar, destruir a morte pela ressurreição, ele vai entregar o reino ao Pai. E Deus então será tudo em todos. O reino de Deus será estabelecido para todo o tempo, todo o sempre. A resposta de Paulo para a pergunta, por que a ressurreição demora? Deus está agindo, Deus está realizando o seu plano, Deus está conquistando os seus inimigos. O que Deus projetou está sendo levado avante na história. Nós não sabemos quando vai terminar, mas certamente haverá de acontecer. E é nessa fé que nós vivemos. E aí, bronca contra os coríntios. Vamos correr aqui, queridos, porque já estamos bem avançados. Mais uns 10 minutinhos e a gente termina. De 29 a 34, tem exortações severas contra os coríntios. Acompanhe no slide aí. Primeiro, os heréticos estão mais corretos do que os coríntios. Paulo tem umas tiradas nessa, né? Ele diz assim no verso 29, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles?
Aqui é um tipo de argumento que é mais ou menos assim. É Paulo dizendo para a igreja de Corinto: você sabe aquela seita que está se batizando pelos mortos? Tinha uma seita na época de Paulo que acreditava que se eles se batizassem por aqueles que já tinham morrido antes de Cristo vir ao mundo, a pessoa ia sair do inferno e ir para o céu. Vamos supor que você teve um parente que morreu há 50 anos atrás, antes de Cristo, você vivesse naquela época. Seu parente morreu há 50 anos atrás, antes de Cristo vir ao mundo. Você se converteu, creu em Cristo Jesus, e você pergunta: mas e meu pai que morreu há 50 anos sem ter ouvido? Então ensinava: não, você pode se batizar outra vez em nome dele. Você se batiza pelo seu pai e seu pai sai do inferno. Tinha uma seita que fazia isso, que se batizava pelos mortos em nome de Jesus, para tirar esses mortos do inferno. Olha o que Paulo está dizendo. Ele se vira para a igreja de Corinto e diz assim: sabe aqueles hereges? Eles estão mais certos do que vocês. Sabe por quê? Pelo menos eles acreditam que os mortos ressuscitam, e vocês não. É isso que ele está dizendo aqui, não é? Que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, então por que se batizam por eles? Eles estão mais certos do que vocês, coríntios, porque pelo menos eles creem na ressurreição dos mortos e vocês não acreditam. Essa doutrina, esse versículo aqui, se ele não for compreendido corretamente, ele acaba servindo de base. Os mormons, que é a igreja dos santos dos últimos dias, eles se batizam pelos mortos. Eles têm uma genealogia, né, que vai até o ancestral mais conhecido, e a base que eles usam é esse versículo aqui. Paulo não está ensinando a gente a se batizar pelos mortos. Ele está dizendo que quem faz isso pelo menos tem mais fé do que quem não acredita que os mortos ressuscitam. Os dois estão errados, só que um está mais errado do que o outro. Ele não está aprovando aqui batismo pelos mortos, como defendem os mormons e outras seitas. Se batizar pelos que já morreram, tem nada a ver, não está defendendo. Ele está usando isso aqui como argumento contra a incredulidade dos coríntios. 30 a 32. Porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se mortos não ressuscitam, a melhor coisa que a gente faz na vida é aproveitá-la, porque depois que a gente morrer não tem mais nada. Vamos comer e beber, porque amanhã a gente vai morrer. Então só resta mesmo isso. Comer e beber são coisas boas, não é? Mas elas não podem ser a razão da nossa existência. Mas a verdade é que quem não tem esperança na vida eterna, o que é que resta aqui nesse mundo? Só se divertir, não é? Aproveitar a vida. E quando você ouve quando a gente assiste esses filmes, lê esses livros, ou ouve essas pessoas, os sábios desse mundo falando, eles não têm esperança nenhuma para dar. No fim, tudo se resume ao existencialismo ou ao hedonismo, a busca do prazer. Qual é a finalidade da minha vida aqui nesse mundo? Só me divertir e aproveitar a vida, porque depois não tem nada. Vamos comer e beber, porque amanhã vamos morrer e acabou. Se Cristo não ressuscitou, só nos resta ser hedonistas, pragmatistas e existencialistas. Não tem mais nada. Aproveitar o mundo enquanto a gente pode. 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É como se Paulo dissesse: cuidado, vocês ficam aí andando com esse pessoal que fica ensinando heresia, né? Uma hora dessa vai corromper a cabeça de vocês. As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você anda. Não fica lendo todo o livro, não fica ouvindo toda bobagem, assistindo tudo que passa por aí. Precisa ter filtro, porque senão você vai acabar seguindo os falsos profetas. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha vossa. Paulo faz um parênteses aqui para repreender os coríntios pela incredulidade deles.
sobre o corpo da ressurreição. A pergunta no verso 35: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Resposta de Paulo vai do 35 ao 49. E eu vou resumir, eu vou ler apenas, tá? E vocês acompanhem aí no slide. Como é que vai ser o corpo da ressurreição? Paulo compara o sepultamento a uma semeadura. O corpo é uma semente que é jogada no chão. Quando chegar o tempo certo, aquela semente vai brotar o fruto, que é o corpo da ressurreição. Verso 36: insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. O corpo, quando vai para a sepultura, é uma semente. Só que quando brota é outra coisa, não é isso? Quando o fruto que brota é diferente da semente, é da mesma natureza, mas há uma diferença. Então, nosso corpo, quando é sepultado, é como uma semente. Quando houver a ressurreição, ele vai brotar diferente, embora seja o mesmo corpo. Verso 38 até 41, existe diferença entre carne e corpos. Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas. Parece que Paulo não conhecia nada de astronomia, mas já está dizendo coisa aqui que hoje a gente já sabe, não é? A diferença de massa, intensidade e densidade dos corpos celestes. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Em linhas gerais, o que Paulo está dizendo aqui é que o corpo da ressurreição, ele vai manter uma continuidade com o corpo que foi semeado. Em outras palavras, eu vou reconhecer você. Quando a gente ressuscitar, você vai ser parecido o suficiente com o que você era antes de morrer, a ponto de que nós vamos nos conhecer. Mas ao mesmo tempo esse corpo vai ser diferente. Como Paulo explica, nem toda a carne é igual, nem todo o corpo é igual, nem toda a glória é igual, nem todos os corpos celestes são iguais. Então há uma especificidade. Deus preparou um corpo especial para nós, uma substância, uma matéria especial para nós na ressurreição dos mortos, que ele compara à semeadura. Você planta de um jeito, quando nasce é outra coisa, embora esteja ligado. Então, na ressurreição, eu creio que nós nos reconheceremos. Eu saberei quem é você. Você vai reconhecer todo mundo. Você vai lembrar de todos, a fisionomia. Agora, o corpo vai ser diferente, a substância é diferente. Não pode morrer, é o que Paulo explica em seguida. É incorruptível, verso 42. Assim é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção. O nosso corpo que foi enterrado é o corpo corruptível, que pode morrer, doente, destrutível. Ressuscita na incorrupção, ou seja, esse corpo que vai ressuscitar, ele não vai morrer mais, ele não é passível de doenças, de deformidades, nada, é um corpo perfeito como é o corpo de Cristo. 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, que é o nosso corpo, ressuscita corpo espiritual. Esse é o nome que Paulo dá ao corpo que nós vamos ter, corpo espiritual. Não é que é um fantasma, mas é um corpo sólido, só que a natureza dele é espiritual. Não é mais carnal, mortal, desse mundo, mas é próprio para viver no novo céu e na nova terra. Se há corpo natural, diz o apóstolo Paulo, assim também tem corpo espiritual. Pois está escrito, e aqui ele cita Gênesis 2,7, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente.
O último Adão, porém, é espírito vivificante. Ele faz um paralelo outra vez entre Cristo e Adão. Quando Deus criou Adão, fez um boneco de barro, soprou nele e o fez alma vivente. Mas Cristo, Paulo diz, que ele chama de o último Adão. Não é interessante isso? Cristo é o último Adão, ou seja, não virá mais ninguém para nos representar. Ele é o último, Cristo. O último Adão, o último cabeça de raça. Ele é não espírito vivente, mas espírito que dá vida. Enquanto que Adão foi feito espírito vivente pelo sopro de Deus, Cristo é o que vai dar esse sopro. Ele é aquele que vai vivificar. 46. Não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. Então a sequência é: primeiro foi o natural, que foi Adão, depois vem Jesus, que é o homem espiritual. Assim também nós herdamos primeiro um corpo natural, depois virá o nosso corpo espiritual. 47. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem, que é Jesus Cristo, é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, que é Jesus, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Muito bonito, muito fácil de entender. Somos filhos de Adão, por isso nós herdamos primeiro o corpo de Adão, nós vamos morrer como Adão, mas também nós somos de Cristo, nós herdaremos em seguida o corpo de Cristo e seremos semelhantes a Ele. Dois homens na porta de entrada da humanidade: Adão trazendo morte, desgraça e sofrimento, Cristo trazendo vida. A grande pergunta é: a quem você está ligado? Se você está ligado só a Adão, a herança de Adão é morte e corrupção. Mas se você é de Cristo, você vai herdar dele o homem celestial, a ressurreição dos mortos, o corpo dele e a vida eterna. A humanidade pode ser dividida em dois grupos, que estão pendurados ou no cinturão de Adão ou no cinturão de Cristo. Onde é que você está nessa manhã? Essa é a grande pergunta. É isso que nós celebramos, a ressurreição e as suas implicações. Bom, já falei 55 minutos, eu acho que está bem, né? Ficou faltando só uns versículozinhos. Eu estou tentado a ir até o fim, mas não vou fazer isso não. Ele explica só o que vai acontecer com os que estão vivos, certo? Está aí, a transformação dos vivos na vinda do Senhor. Ele diz que é um mistério, verso 51, nem todos dormiremos, mas seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E aí então, estou lendo agora o verso 54, se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. 57, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. E ele termina no 58, que é o último slide aí. Conclusão: diante da realidade da ressurreição, da glória que nos espera, Paulo encoraja os coríntios a continuar firmes na obra do Senhor. Ela não é vã, pois haverá ressurreição de mortos. 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O nosso trabalho de testemunhar, servir, viver para Deus, andar no caminho de Deus, isso não é vão, porque um dia nós haveremos de ressuscitar e estaremos com o Senhor para todos sempre. Amém.